Nós vamos iniciar agora, então, a correção, né, de ciências do Recordando Rotas, páginas 161 a 164, que vocês realizaram aí. Então, vamos lá. Né? Só inicia a correção se você já tiver feito as atividades, conforme nós já conversamos, tá? Então, recordando rotas, na número 1, vocês têm ali, de acordo com o tema, as alternativas que contribuem para a preservação da água do planeta são. Então, vocês vão marcar aí essas duas alternativas, né? Que são a primeira, o desenvolvimento de novos processos para a reutilização da água, e a última, tomar banhos mais curtos. Então, essas duas alternativas mostram o que você pode fazer para preservar a água do planeta. Escreva duas consequências da escassez da água. Aqui poderiam surgir várias, né, diversas respostas, mas você pode colocar a briga, né, a guerra entre países pela utilização dessa água. O aquecimento do planeta também é uma consequência que pode acontecer. A diminuição na nossa qualidade de vida, porque nós, seres humanos, precisamos da água, né, para viver. Então, aí você colocaria duas consequências, né, se houvesse escassez, falta de água no mundo. Aqui vocês iam completar a coluna, né, ou com a gotinha feliz, ou com a gotinha triste, de acordo com as situações apresentadas. Então, a água em maior quantidade no planeta é a água salgada, certo? Então, rostinho feliz, né? Gotinha feliz. A água é um recurso natural sem importância? Não, né? A água é muito importante para nossa sobrevivência. Então, triste, porque não está certa essa afirmação. Os aquíferos são uma grande reserva? Sim, os aquíferos são uma grande reserva de água doce. Então, rostinho feliz. Um exemplo de consumo sustentável de água seria deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes? Não, né? Então, rostinho triste. A água da chuva pode ser reaproveitada. Então, você vai marcar X em que momentos essa água pode ser reaproveitada. Então, para irrigar as plantas, nós podemos reaproveitar a água, e para lavar pisos e carros, etc. Então, nessas duas situações. Para o consumo humano, só após, né, a passagem pela ETA, extração de tratamento. Então, aqui nós temos também, para você colocar aí na sequência as informações. Então, primeiro tem captação, depois você vai ter aqui, na segunda opção, coagulação, aí vem a floculação, decantação, tá? Deixa eu só voltar aqui o tamanho. Aqui nós teremos a filtração, tá? Então, primeiro, coagulação, decantação e filtração, tá? Número 5. Em diversos locais do mundo é comum visualizar grandes reservatórios de água chamados de cisternas. Então, é para você dizer o que é uma cisterna e onde é possível, né, mais comum encontrá-las. Então, uma cisterna é um grande reservatório de água, como se fosse uma grande caixa de água. E onde é comum encontrá-las? Em locais onde tem pouca chuva. Então, as pessoas usam mais as cisternas para fazer essa reserva de água para os períodos que não terão essa água disponível, tá? Número 3, você vai encontrar aí no quadro as palavras relacionadas à descrição. Então, na letra A primeira descrição aí, né, um dos tipos de precipitação formado lentamente em locais de temperatura muito baixa, que tem formas regulares e chega ao solo no estado sólido. Então, no caso aqui, é a neve, tá? Então, vocês vão marcar aí a neve. Nome muito utilizado na previsão do tempo, relacionado à presença de vapor de água na atmosfera. Umidade, tá? Ocorre nas cidades, principalmente quando os bueiros estão entupidos de lixo, né? É o alagamento. Mudança de estado físico relacionado à formação de nuvens, condensação.
Mata que cresce nas margens dos rios e lagos e protege suas águas. Mata ciliar, tá? Então, aqui fica assim seu caça-palavras, ok? Marque C para as afirmativas corretas e E para as erradas, tá? Então, a poluição terrestre e a poluição aquática não interferem no ciclo da água. Errado, tá? A poluição interfere sim, então, errado. A baixa umidade significa quantidade de vapor d'água reduzida no ar, certo? A água da chuva pode ser doce ou salgada a depender de onde evaporou. Errado, tá? Mesmo que a água evapore de mares e oceanos, só evapora a água. O sal permanece lá, tá? A precipitação pode ocorrer em mais de um estado físico diferente, certo? A evaporação da água das plantas ocorre por meio da transpiração, certo também. Número 3. Observe a imagem do rio Canoas, em Santa Catarina, e responda aos questionamentos. Em quais locais do ambiente da imagem podemos identificar a presença da água? Nós podemos identificar a presença da água no rio, nós podemos identificar a presença da água na vegetação, tá? Porque ela está presente ali na forma de transpiração, e nós podemos identificar a presença da água na formação de nuvens, tá? Na evaporação. Qual a importância da vegetação ao redor do rio? Então, essa vegetação aqui ao redor do rio, né, como nós já estudamos na questão da proteção natural, é a mata ciliar. Então, a mata ciliar, ela serve para proteger o rio, tá? Para que não venham, junto com as chuvas, uma enxurrada aí, trazendo as sujeiras para dentro do rio, tá? Como chamamos essa vegetação? Mata ciliar, né? Chamamos de mata ciliar. A água que cai das chuvas tem vários destinos que dependem de se o ambiente é a própria natureza ou a área urbanizada. Então, nós vimos na aula anterior que a área urbanizada é a área que foi transformada pelo homem. Então, as cidades, os grandes centros, né? E a natureza é aquilo que está natural, que ainda não teve a interferência do homem. Então, aí na questão você vai colocar N para natural e U para urbanizado. Então, bueiros é urbanizado, infiltração pelo solo, natural, absorção pelas plantas, natural, calçadas verdes, urbanizado, tá? Então, bueiros, U, infiltração do solo, pelo solo, N, absorção pelas plantas, N, calçadas verdes, U. Como a poluição de cidades e grandes centros urbanos pode influenciar no destino da água da chuva nesses locais? Então, quando o ser humano joga lixo na natureza, ele entope os bueiros e isso pode prejudicar, tá, o destino da água da chuva, então causando aí enchentes e alagamentos, tá certo? Então, a correção da atividade nós concluímos, certo? Agora, vou pedir para vocês não esquecerem de colocar os certinhos, sinalizando que você completou aí a sua correção, tá? E nós vamos para a aula do dia de hoje com conteúdo novo. Fique atento, tá bom? Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula, né, de ciências. Nós vamos observar aí e dar início ao novo conteúdo, né, o conteúdo do capítulo 3, tá? Nós vamos continuar falando sobre a água e a sua importância. Então, eu quero agora que vocês observem com bastante atenção, tá? Aí o livro de vocês, nas páginas 36 e 37, traz essa imagem para nós, tá? Eu quero que vocês observem essa imagem e respondam alguns questionamentos que eu vou fazer, tá? Então, vamos analisar a imagem aí. Esse ambiente que está representado nessa imagem, ele é um ambiente aquático ou terrestre? Aquático, né? Então, como foi possível identificar isso? Como que nós identificamos que ele é um ambiente aquático, né?
pelas imagens nele representadas, né? Então, nós temos aqui animais marinhos, né? Peixes, animais que sobrevivem em ambientes aquáticos, tá? Então, por isso, nós temos aí a certeza disso, né? A presença de água também, tá? Que relação que existe, qual a relação que existe entre a água e os seres vivos da imagem? Então, os seres vivos que aparecem aí na imagem, né? Os peixes, as algas, as plantas marinhas, né? Então, a relação que existe é de dependência, né? Os peixes, eles necessitam desse ambiente para sobreviver, certo? Agora eu quero que vocês observem também com bastante atenção as questões que aparecem aí para que nós possamos respondê-las, tá? Então, nós temos aqui o todos a bordo. Eu vou ampliar e vou colocar aqui, deixa eu ver se vocês... Isso. Então, aí nós temos, sobre a imagem mostrada na abertura deste capítulo e a importância da água, responda oralmente as perguntas a seguir. Qual é a importância da água para os animais mostrados? Então, por que vocês acham que essa água é tão importante para esses animais? Eles só sobrevivem nesse tipo de ambiente, né? Eles necessitam da água para sobreviver. Como podemos cuidar dos ambientes aquáticos e da sobrevivência dos animais que dependem dele, né? É não poluindo a água, evitar pesca predatória. O que é pesca predatória? É quando eu vou lá e pesco o peixinho antes do tempo, tá? Tratar os esgotos, né? Que são jogados aí nesses ambientes. Você conseguiria sobreviver sem água? Por quê? Né? Não. A água, ela desempenha um papel muito importante no nosso organismo, né? Nós necessitamos da água para sobreviver. Como nós não estamos juntos, tá? Não é possível eu fazer essa correção, ouvir vocês falando sobre essas questões. Eu vou pedir para vocês registrarem essas questões no caderno, tá bem? Então, façam o registro no caderno de vocês, para que a gente possa depois corrigir essas atividades, tá certo? Copia a pergunta, copia a resposta e registra no caderno. Então, vamos lá. Agora, nós vamos continuar aí no livro, na página seguinte. Aí vem a bússola nos mostra qual é o conteúdo estudado. Nós vamos falar sobre a abundância da água no planeta. O que é a abundância? É quando nós temos um recurso em grande quantidade. Mas por que esse recurso natural é tão importante para os seres vivos? E o que descobriremos juntos nesse capítulo, tá? Então, por que a água é tão importante? Então, no que nós, seres humanos, utilizamos a água? Para que nós precisamos dela, né? E os outros seres vivos também, além dos humanos. Sabe-se que a água é fundamental para a manutenção da vida, mas além das funções desempenhadas em nosso organismo, como sua atuação no transporte e na dissolução de materiais, a água sempre foi um importante recurso para o desenvolvimento das sociedades. Grande parte dos primeiros vilarejos foi construída próximo a algum córrego ou rio, para que suas águas fossem utilizadas, principalmente no desenvolvimento da agricultura. Nos rios havia muitos peixes e, por meio da pesca, as pessoas se alimentavam e comercializavam o excedente, que era uma fonte de renda, tá? Então, aqui já está demonstrando uma utilização, né, da água, tá? Vocês podem grifar aí. Para nós também, até hoje, né, nós podemos usar a pesca, tá? Para as pessoas se alimentarem e também para comercializar, né? É uma realidade, inclusive, da nossa região. Nós temos muitos ribeirinhos que vivem, né, à beira do rio Cuiabá e que vivem da pesca. Então, é uma das formas de utilização da água, tá? Então, aí observem, né, esse momento aí.
O que é o que é? Mora no mar, mas não é peixe. Tem motor, mas não é carro. Tem andar, mas não é prédio. A água carrega, mas a âncora segura, tá? Então, aí você vai responder essa adivinha. Analise o texto para responder as questões. Qual é a resposta para a adivinha? O texto descreve formas de utilizar a água. Quais são elas? Então, quais são as formas de utilizar a água que apareceram lá no texto que você fez leitura na página anterior? Como a relação entre o uso de água e os meios de transporte foi importante para o desenvolvimento das sociedades, né? Então, nós sabemos, nós já vimos em história, até mesmo com relação a Cuiabá, que lá no início, né, no período ali da descoberta, quando vieram os bandeirantes, foi através, né, da água, através do rio Cuiabá. Então, o meio de transporte que era utilizado naquela época era através da água. E aí você vai falar um pouquinho sobre essa importância. Se naquela época ainda não existiam as estradas, né, então os rios, né, foram de suma importância para os povos e as sociedades daquele período, tá? Para você, qual é o uso mais importante da água? Então, por que você acha, né, qual é o uso mais importante? Com base no texto, o que é, crie 4 versos de uma adivinha sobre esse uso e apresente aos colegas para que tentem descobrir o que foi escrito. Então, você vai criar aí, né, deixar o registro aqui de uma adivinha. Infelizmente, não vai ser possível você deixar registrado aí, você contar para os colegas agora. Mas quem sabe, né, quando nós retornarmos às nossas aulas, isso seja possível, né? Tá? Então, fica aí as atividades para vocês realizarem. Façam com bastante capricho, com bastante empenho. E a correção dessas atividades fica para a próxima aula, tá bom? Um bom trabalho, até mais!